Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. E estamos dando início hoje mais um estudo ouvindo a voz de Deus, que tem por título Fé, Arrependimento e Confissão. E antes de estudarmos a Bíblia, pedimos sempre a orientação ao Espírito Santo de Deus por meio da oração. Então, convido você a fechar seus olhos e vamos juntos orar. Nosso Deus, nosso Pai, Tua palavra está em nossas mãos e que a mesma nos abra os nossos olhos espirituais por intermédio do Teu Santo Espírito, que é o nosso professor por excelência. Venha abençoar cada filho, a cada filha Tua que está dedicando tempo neste momento para estudar a Tua palavra. Rogo por perdão pelos nossos pecados e que o Espírito Santo nos conduza em toda a verdade, em nome de Jesus. Amém. Certo dia, um sacerdote cristão visitou um hospital psiquiátrico na Inglaterra. Enquanto andava pelos aposentos e corredores, observando os pacientes em seu lamentável desequilíbrio mental, ouviu do diretor da instituição que o acompanhava: se metade destas pessoas pudessem crer no perdão, poderia ser mandada de volta para casa. Olha que interessante. De fato, muitos males emocionais, espirituais e até físicos têm origem num sentimento de culpa. O pecado tem a ação devastadora na vida de qualquer pessoa. O que podemos fazer com ele? É uma pergunta. Como nos livrarmos de suas terríveis consequências? A Bíblia aponta para a saída. Esteja com sua Bíblia em mãos e vamos juntos agora navegar nos oceanos das Escrituras Sagradas. E a primeira pergunta que eu faço é: o que é fé? E qual é a sua importância na vida cristã? Hebreus, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. E vamos ler o verso 1 e o versículo 6. Eu já estou com a minha Bíblia aberta e aqui vamos ler. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, a fé é a certeza de coisas que se espera. Então, se você está esperando algo que é difícil, mas você crê, você confia, então a fé que você tem trará essa convicção dos fatos que não se veem. Você vai ter a certeza de que algo há de acontecer. Verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. E vamos para outro texto. Em Romanos 5, capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, verso 1. E aqui lemos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, justificados, pois, mediante a fé. Veja bem, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Tiago. São Tiago. Tiago, capítulo 2, versículo 26. E aqui nós lemos: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, justificados nós seremos por meio da fé em Cristo Jesus. E o texto de Tiago fala que a fé sem obras é morta. Então, ambas têm que andar juntas, fé e obra. Então, resposta para esta pergunta, repetindo a pergunta: o que é fé e qual é a sua importância na vida cristã? Então, a fé é a certeza, ela agrada a Deus.
e produz paz. A fé sem obras, ela é morta. Segunda pergunta, qual é o objetivo da fé? Então, primeira carta de João, capítulo 5, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, nós lemos: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Perdão, eu li o verso 5, vamos ler o verso 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, o mundo, nós só podemos vencer ele por meio de nossa fé em Jesus Cristo. Então, vamos para 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9. E aqui lemos: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, aqui não é o termo de fim, terminou. Aqui está falando da finalidade de nossa fé, ou a nossa confiança em Cristo. É a nossa salvação. Porque por meio da salvação em Cristo não tem possibilidade de você estar salvo e abandonar a fé. Aí, se está salvo e abandonar a fé, você vai se tornar perdido da mesma forma. Porque não existe meio termo, não existe meia salvação. Ou está salvo ou está perdido. Então o texto está dizendo que, obtendo o fim da vossa fé, ou o objetivo, o qual você está exercendo a sua fé, então a salvação da vossa alma. Então nossa fé irá nos conduzir para a salvação de nossa alma. Então, segunda pergunta, qual é o objetivo de nossa fé? E a resposta é vencer o mundo. O fim da fé é a salvação. Amém? Então, não tem o termo aqui de fim, acabou-se. O fim aqui é finalidade, ou seja, o objetivo que há de conduzir você à salvação, à tua fé. Amém? Terceira pergunta, como desenvolver a fé? E então, Romanos, capítulo 10, no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, e nós lemos: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, como desenvolver a fé? Romanos 10, 17 nos fala que a fé vem enquanto ouvimos a palavra de Deus. Então, se você está dedicando tempo para ler, para estudar a Bíblia, para ir à igreja, ouvir a palavra de Deus, sua fé está sendo desenvolvida. Amém? Então, quarta pergunta. O que Jesus veio fazer? O que Jesus veio fazer ao deixar o céu e vir à terra? Lucas, capítulo 5, verso 32. E aqui nós lemos: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus, ele veio buscar justos? Não. Ele veio buscar quem? Os pecadores ao arrependimento. Então, o que Jesus veio fazer? Jesus veio buscar pecadores ao arrependimento. Amém? Ele veio chamar os pecadores, eu e você, a nos arrepender da nossa condição pecaminosa e nos entregarmos a Ele por inteiro. Deus seja louvado se você está tomando essa decisão na sua vida. Amém? Então, quinta pergunta, o que nos leva ao arrependimento? O que é que nos leva ao arrependimento? Romanos capítulo 2, versículo 4. Sua Bíblia esteja aberta em Romanos 2, verso 4, que aqui diz... Opa, estava aqui em outro livro. Romanos 2, versículo 4. E aqui nós lemos: ou desprezas
a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então, o que é que leva os seres humanos pecadores ao arrependimento? A bondade de Deus, o reconhecimento da sua graça e da sua misericórdia para com a minha vida e a tua vida. Então, isso faz com que o amor dele sobre nossa vida produza arrependimento. Eu e você se arrepende dos pecados cometidos e agora andamos dignamente nos caminhos de justiça do Senhor Jesus. Amém? Então, o que nos leva ao arrependimento? A bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Amém? Desculpa eu estar de cabeça baixa, que a Bíblia estava aqui no meu colo. Mas vamos lá. Sexta pergunta. O que faz o pecador arrependido? Salmo 38, verso 18. O que faz o pecador arrependido? Salmo 38, verso 18. E aqui nós lemos: confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Então, o pecador arrependido, o que faz o pecador arrependido? Ele confessa os seus pecados a Jesus. O Salmo 32 e 51 fala sobre o arrependimento de Davi. Se confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Está na primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Então, Paulo afirma que Jesus é o único mediador entre nós e Deus. Está em 1 Timóteo 2, verso 5. Então, Cristo é o único mediador. Se você quer confessar os seus pecados, você tem que ir a Ele. Vá ao teu quarto, te ajoelha e fecha teus olhos, fecha a porta do teu quarto para que ninguém venha te incomodar e abra o teu coração para Ele. Fala tudo que te incomoda, tudo que você deseja que seja resolvido em tua vida. E Jesus há de te conceder, Deus há de te conceder por meio de Jesus Cristo. Amém? E vamos lá. Sétima pergunta. O que acontece com aquele que não confessa seus pecados? Provérbios. Abra sua Bíblia em Provérbios 28, versículo 13. Então, o que acontece com aqueles que não confessam o seu pecado? E aqui lemos: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, os que encobrem as suas transgressões, os seus pecados, jamais prosperará, mas os que confessa e deixa alcança misericórdia. Amém? Aleluia! Glória a Deus por isso. Então, o que acontece com aquele que não confessa o seu pecado? Jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia de Deus. Amém? Aleluia! Então, oitava pergunta. O que Deus faz quando confessamos os nossos pecados? Primeira carta de João 1, verso 9, lá diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, nossos pecados têm que ser confessados somente a Jesus. Abra sua Bíblia em Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 19. E aqui lemos: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da sua herança? O Senhor não tem a sua ira para sempre, porém, porque tem prazer na misericórdia. Verso 19: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, que é os pecados, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Esse texto está mostrando aqui que no momento em que Deus perdoa os nossos pecados, Ele perdoa de verdade.
Quando fala aqui o texto que ele lança nas profundezas do mar, é porque dele não há de fazer mais memória. Deus não fará menção, como é uma falha dos seres humanos em dizer às pessoas que perdoou o pecado, que perdoou sua transgressão, mas qualquer deslize ele faz por onde lembrar. Deus não faz isso. Deus, quando ele perdoa, ele perdoa. Se você retornar a cometer o mesmo pecado, para Deus ele está se tornando o primeiro pecado, porque o que ele perdoou, certo? Mas no momento em que Deus perdoa, ele deseja do seu profundo íntimo que eu e você não pratique mais, certo? Então, se você se arrependeu e quer confessar os pecados a Cristo, ele há de interceder por mim e por você, e Deus perdoará os nossos pecados por intermédio de Jesus Cristo, por meio de sua justiça. Lembre-se disso, não é os nossos méritos, mas é os méritos de Jesus que Deus nos concede perdão, certo? E abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 43. Isaías 43, verso 25. Texto maravilhoso também. E aqui nós lemos: não me trouxeste, ou seja, 43, 25. Eu já ia ler o 23. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Deus falando, eu mesmo, por amor de mim, perdoo os teus pecados e dele não mais me lembro. Então, o que Deus faz quando confessamos os nossos pecados? Ele nos perdoa e purifica, e ele lança nossos pecados nas profundezas do mar, não faz mais lembrança nem menção, certo? Deus é Deus e temos que aprender com ele a andar segundo o conselho dele, a vontade dele. Então, nona pergunta, o que Deus espera de nós hoje? Isaías 55, verso 7. Abra a sua Bíblia em Isaías 55, 7. E aqui nós lemos: deixe o perverso o seu caminho, deixe o iníquo os seus pensamentos maus, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Amém? Então, o que é que Deus espera de mim e de você hoje? Que deixemos o caminho do mal e nos convertamos e nos voltemos para Deus, pois ele é rico em perdoar. Amém? Então, a graça de Deus é a base da salvação. A fé ou a confiança em Deus é o meio de tomar posse da salvação. Arrependimento significa tristeza por haver cometido pecado e é também a decisão de abandoná-lo. A confissão, reconhecimento de culpa diante de Deus e pedido de perdão. Obediência é o resultado da salvação em Jesus Cristo. Então, Jesus, quando ele salva para sermos obedientes e não para viver em pecado. Aqueles que dizem que está salvo, mas ainda continua no pecado, é porque ainda não foi salvo e precisa obedecer para ter a salvação. Primeiro, tem que aceitar Jesus. Lembre-se disso, é o ponto principal. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e em seguida obedecer a sua palavra. Então aí você está andando no caminho certo, em nome de Jesus. Vamos recapitular o que estudamos? Então, a fé agrada a Deus. Ela é o meio pelo qual somos justificados. A fé é o dom de Deus e o Espírito Santo dá uma medida de fé a cada um. Amém? A fé em Cristo nos ajuda a vencer. Glória a Deus. A fé vem enquanto ouvimos a palavra de Deus. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Então, quem não confessa os pecados jamais prosperará. Mas, quando os confessamos, Deus os lança na profundeza do mar.
pois é grandioso em perdoar. Amém, glória a Deus, que Deus seja louvado. Mas diante desse estudo que tivemos hoje, não posso deixar de apelar ao coração de vocês. É o teu desejo experimentar a paz que vem do arrependimento e da confissão? Se sim, meus queridos, amém por isso. Se você estiver precisando, se estiver ainda lutando, ore a Deus, Ele há de te ajudar a vencer essa etapa de tua vida. Você crê que Deus pode perdoar todos os teus pecados se você confessar Ele de todo o coração? Se sim, amém por isso. Você aceita o convite de Jesus para deixar o mal e se voltar para Ele? Se esse é o teu desejo, glória a Deus e aleluia. Que o nome do Senhor Jesus venha a ser honrado e glorificado por meio de tua vida. Que hoje você possa tomar a decisão de seguir a Jesus Cristo. Siga a palavra de Deus, porque é o único caminho que nos leva à salvação em Jesus. Nunca deixe de estudar a palavra dele. Então que Deus possa te abençoar grandemente. Vamos juntos orar pela decisão que você tomou hoje. Nosso Deus, nosso Pai, que os teus filhos possam ser grandemente abençoados por ti. Que os anjos do Senhor acampem ao seu redor, os livre de todo mal e de todo perigo, principalmente das artimanhas e ciladas que Satanás nos oferece. E os entregue em tuas mãos. Ajuda-os a selar em seu coração, Deus, a decisão que hoje eles tomaram de seguir os teus caminhos. Eu os entrego em tuas mãos e assim o faço, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo estudo, que Deus assim nos abençoe. Amém?